Então, dando continuidade às nossas aulas sobre metodologia de pesquisa aplicada à psicologia, nas aulas anteriores nós estudamos como a psicologia pode ser considerada uma ciência, né, a partir de três definições ou de três posições em relação à pergunta sobre o que é uma ciência. Muita da nossa discussão se referiu a método e, portanto, faz-se necessário a gente dar uma estudada ou uma discutida em relação sobre método, né, no sentido de metodologia relacionada à pesquisa. O que é um método, se a gente for olhar? Muitas das definições em relação ao método que vocês poderão encontrar ao ler livros ou pesquisar pela internet se refere ou define ou leva em consideração o método como se fosse um passo a passo, né? Um conjunto de procedimentos, um conjunto de passos, um conjunto de regras ou um conjunto de instruções que nos orienta a como chegar a um certo objetivo, como conseguir atingir um certo resultado. É possível que, se você precisasse, por exemplo, fazer um bolo, sem nunca ter feito um bolo antes, nunca ter visto ou sequer ter ideia de como se faz um bolo, você conseguisse acertar depois de várias tentativas, né? Vai misturando os ingredientes, colocando para assar, uma hora fica pronto. Quantas tentativas você precisaria? Quantos anos talvez fosse necessário até você conseguir fazer um bolo bem bom, bem bonito, bem gostoso? Contudo, se ao invés disso você procurar uma receita e conseguir seguir essa receita à risca, tem uma alta probabilidade que nas primeiras tentativas você já consiga é, fazer um bolo, né, do jeito como a gente imagina que um bom bolo deve ficar. Então, esse exemplo ele ressalta para a gente uma das importâncias de um método. O método ele acelera o processo em que a gente conseguiria fazer uma coisa comparando com se a gente estivesse indo por tentativa e erro. Então, esse conjunto de regras, esse conjunto de instruções, de procedimentos, ele tem como finalidade para a gente acelerar bastante o tempo que a gente levaria para atingir um resultado. Quando a gente se refere a um método de pesquisa, por outro lado, não é só essa questão de tornar mais fácil conseguir uma certa informação. Por quê? Se um método, no geral, se refere a conseguir atingir uma finalidade, né, um conjunto de instruções ou um passo a passo para conseguir atingir uma certa finalidade, quando a gente está falando em pesquisa, a finalidade é descobrir uma informação. Então, um método de pesquisa é um conjunto de instruções, ou de regras, ou de procedimentos que a gente utiliza para conseguir atingir uma informação, para a gente conseguir descobrir um certo conhecimento ou descobrir uma resposta de uma questão que por acaso a gente não sabe e precisa. Agora, o que diferencia um método ou um método de pesquisa para um método científico? O que qualifica como um método científico? E aí, de novo, a gente volta àquela questão do que é ciência, as várias possibilidades para essa resposta, uma possibilidade de resposta mais positivista, uma possibilidade de resposta mais paradigmática ou uma possibilidade mais operacional. Eu gostaria, no entanto, de trazer duas características do método científico que, independente da posição epistemológica que a gente adote em relação à pergunta o que é ciência, constituem fontes de debate, mas de consenso na comunidade científica atual. A primeira dessas características é relacionada à fidedignidade. Para o método ser considerado científico, ele não depende apenas de conter um passo a passo que facilita o nosso processo, né? Um método para ser considerado científico, ele precisa demonstrar fidedignidade, ou melhor, confiabilidade. Isso quer dizer que, quando a gente aplica esse método, a gente precisa ter certeza de que o resultado que a gente está encontrando, o resultado do processo que a gente está fazendo,
ele aconteceu devido ao próprio método, ao nosso esforço, e não a outros fatores. Quando a gente pensa, por exemplo, no método para fazer um bolo, isso fica óbvio de um jeito que é difícil a gente perceber. Quando você junta os ingredientes e segue ali o passo a passo para fazer o bolo, você acaba conseguindo, né, fazer o bolo em certa medida, e é difícil a gente questionar se o resultado do bolo foi porque você seguiu o método ou foi por outros fatores. Contudo, quando a gente vai para outras áreas ou para outros exemplos, isso fica um pouco mais difícil de a gente descobrir. Imagine, por exemplo, você está com uma dor de cabeça. E aí você vai a um médico. O médico te examina, ele pede alguns exames, você faz os exames, e aí ele, a partir disso, te receita um tratamento. Você vai beber chá de erva cidreira. Eu adoro erva cidreira. Então você vai beber chá de erva cidreira para melhorar a sua dor de cabeça. Você vai para casa, faz o chá, toma o chá, 30 minutos depois, a sua dor de cabeça melhorou. Agora, a gente pode se perguntar nesse exemplo se a sua dor de cabeça melhorou por causa do chá ou por causa de outros fatores. Ela poderia ter melhorado, por exemplo, porque você saiu de casa, fez um exercício, né, mudou a sua pressão sanguínea, seus batimentos sanguíneos, e isso fez com que a sua dor passasse. Ela pode ter melhorado porque, ao conversar com alguém, você, que é uma pessoa que gosta de conversar com as pessoas, se sentiu bem e isso aliviou a sua dor de cabeça. Ela pode ter melhorado porque você comeu alguma coisa estranha e durante todo esse tempo que levou até você ir ao médico, fazer os exames e voltar, o seu estômago, o seu sistema digestivo conseguiu, né, empurrar aquilo e parou de incomodar o resto do seu corpo, levando a sua dor de cabeça a passar. Ou seja, diversos fatores, diversas variáveis podem explicar por que a sua dor de cabeça passou. O chá é só um. Então, como a gente vai fazer para saber que foi exatamente o chá que fez a sua dor de cabeça passar e não os outros fatores? A resposta para essa pergunta chama-se fidedignidade. A fidedignidade, nesse sentido, é o grau em que a gente pode dizer que o resultado de um processo, de um procedimento que a gente fez, pode ser relacionado ao próprio processo e não a outros fatores. Nesse sentido, a gente poderia empregar certos procedimentos para conseguir isolar todas essas variáveis até descobrir se foi exatamente o chá ou não. Mais para frente, quando a gente estiver estudando metodologias de pesquisa, principalmente métodos experimentais, nós vamos ver algumas ferramentas que ajudam a melhorar a fidedignidade de um método. Mas quando nós estamos nos referindo a métodos de pesquisa, a fidedignidade, então, ela se refere ao grau em que a gente pode confiar que aquela informação ela foi resultado de fato do método e não de outras coisas. Quais outros fatores que podem influenciar a fidedignidade? Ora, existem vários, mas um dos que a gente mais discute é a influência do próprio pesquisador. A influência das crenças, das perspectivas, dos pensamentos e da própria ideia do pesquisador podem atrapalhar a fidedignidade de uma pesquisa, no sentido de que aquela informação, aquele conhecimento que ele produz, aquela informação que ele descobre, pode não ter sido por causa do método, mas porque era algo que ele acreditava, era algo que ele pensava, era algo que ele defendia, certo? Então, outras variáveis podem entrar em questão, mas quando a gente está falando em descobrir um conhecimento, em estabelecer uma informação, a influência do próprio pesquisador pode ser um fator prejudicial à fidedignidade. Outra questão relacionada à fidedignidade que é importante de a gente ressaltar é a de que a fidedignidade consiste em uma série de graus, não é uma característica de tudo ou nada, né, de 8 a 80, ou tem fidedignidade ou não tem. A gente pode ir aumentando essa fidedignidade, essa confiabilidade em níveis a partir de certas coisas que a gente faz em relação ao nosso método. Muitos livros de metodologia vão chamar a fidedignidade de validade interna, outros também chamam de confiabilidade. Nesse sentido, elas são todos sinônimos. Outra característica importante do método científico, ou de todos os métodos científicos,
diz respeito à generalidade. A generalidade se refere ao grau em que os resultados, né, do método que você aplica vão ter um impacto que é além do escopo do seu objetivo, né, do escopo do seu próprio processo. Ou seja, a generalidade se refere a quando o efeito que você produz, quando o resultado que você produz, ele serve para além daquilo que você estava fazendo. No sentido de que é muito interessante para a gente que o resultado da nossa ação tem um efeito para além daquele efeito pontual da nossa própria ação. A generalidade, ela pode ser analisada, geralmente é analisada, em três níveis ou em três dimensões complementares. O primeiro grau de generalidade, ou a primeira dimensão de generalidade, é quando o resultado dura para além do processo. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma intervenção, vamos imaginar que a gente faça uma intervenção na psicologia para reduzir a ansiedade. Né? A gente faz uma técnica com a pessoa que está sentindo ansiedade, e aí essa técnica reduz a ansiedade. A gente vai analisar a generalidade desse resultado, né? A redução da ansiedade por meio da nossa técnica, na primeira dimensão, quando o efeito que a gente produziu durar para depois que a gente ter parado a nossa intervenção. Então, parou a técnica, a pessoa continua se sentindo ansiosa, não teve muita generalidade. A gente parou a técnica, a ansiedade da pessoa continua baixa e fica baixa nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, quer dizer que a nossa técnica teve uma boa generalidade nessa primeira dimensão. A segunda dimensão de generalidade significa que a gente vai olhar se o resultado do nosso procedimento, da nossa intervenção, né, teve um efeito para além do contexto em que a intervenção foi executada. Então, de novo, pegando o nosso exemplo, a gente faz uma técnica com a pessoa para reduzir a ansiedade. Se, além de reduzir a ansiedade, ali onde a gente está fazendo, imagina que seja um consultório em que você está trabalhando com a pessoa, né, numa terapia. A ansiedade dela também diminua em casa, também diminua no trabalho, também diminua na escola, também diminua no relacionamento dela, quando ela está, né, fazendo outras atividades, significa então que a nossa técnica tem um bom grau de generalidade nessa segunda dimensão. Né? Se o resultado fica só para aquele contexto em que a técnica foi aplicada, ele é um resultado de generalidade muito limitado. Por fim, a generalidade também pode ser medida em termos de que o efeito produzido pela nossa intervenção, pelo nosso passo a passo, pelo nosso procedimento, ele abrange outras áreas além daquela que foi objetivada, né? Aquela que era o objetivo inicial. Então, imagina que a gente faz a nossa técnica de redução de ansiedade e aí a pessoa se sente menos ansiosa, mas ela também tem mudança em outros sentimentos ruins. Ela se sente menos angustiada, ela se sente menos nervosa, ela se sente com menos raiva, ela se sente menos triste. Então, quer dizer que a nossa técnica afetou não só o aspecto da ansiedade, mas se expandiu para as outras áreas, para outros sentimentos que a pessoa pudesse ter. Nesse sentido, então, a gente diria que a nossa técnica ela teve uma boa generalidade. Né? Muitas vezes a generalidade também é conhecida como validade externa, está errado aqui no slide, é validade externa. Validade interna se refere à fidedignidade. Então, para a gente resumir, o método de pesquisa é um conjunto de procedimentos que nos facilita chegar a um certo resultado, a um certo conhecimento, a uma certa informação. Mas um método científico de pesquisa, ele envolve não só esse conjunto de procedimentos, mas ele envolve procedimentos que apresentam fidedignidade, ou seja, que dá para a gente confiar que quando a gente repetir aquele método, o resultado vai se repetir também, e certa generalidade, ou seja, que ao empregar aquele método, a gente consiga que os resultados não se limitem àquilo que a gente estava pesquisando, mas se expandam para outros pontos. Né?
Então, essas duas características, elas são fundamentais para a gente entender o que é um método de pesquisa em psicologia. Para a gente continuar, vamos dar uma olhada então em algumas classificações sobre tipos de métodos diferentes de pesquisa e como a gente pode organizar eles. A gente não vai estudar os métodos específicos, método por método agora, mas a gente vai dar uma olhada geral em como dá para a gente organizar eles segundo algumas categorias, certo? Até o próximo vídeo.